Gravar. Bem, pessoal, a gente dá hoje início ao último dia de eventos da nossa Semana de Humanidades, que tem sido realmente deliciosa participar, não é, pessoal? Está sendo assim, muito legal. A gente teve o Pfeiffer falando sobre os recursos estratégicos, o Eduardo Góes, que veio falando sobre os 12.000 anos de ocupação dos indígenas na região amazônica. A gente teve uma entrevista, uma palestra também com a Rosa Galditano, responsável por fotos maravilhosas dos indígenas, né, nessa região. Tivemos ontem o pessoal da equipe de artes, né, presencialmente lá na Bienal, fazendo uma live de lá. Também foi muito interessante. Os nossos alunos que têm um engajamento, né, também sobre as mudanças climáticas, conversando com alunos de outros países. E hoje a gente tem a Andréia Azevedo fechando o nosso evento. Eu tenho certeza que vai ser excepcional, né? Ela tem muita coisa boa para trazer para a gente. E o Gui agora vai passar a falar um pouquinho sobre a Andréia. Então, passando para o Gui, né? Bom, boa tarde para todos. É um prazer estar com a Andréia. Andréia, eu tive a oportunidade de conhecer no meu MBA na Fundação Dom Cabral, onde trabalhamos em diversos projetos nessa formação. Mas, mais que isso, nós estamos trazendo uma pessoa maravilhosa, com muito conhecimento, com diversidade, com experiência em diversas áreas. E hoje teremos um pouquinho de Andréia com vocês. Andréia é bióloga, mestre em economia pela Universidade de Brasília, doutora em desenvolvimento sustentável, com ênfase em política e gestão ambiental, também pela Universidade de Brasília, possui MBA na Fundação Dom Cabral, nona escola de negócios do mundo, segundo o ranking da Financial Times, é pesquisadora, cientista, com mais de 15 publicações em revistas de impacto. Tem mais de 15 anos de experiência na Amazônia, trabalhou com o ser humano no Instituto Renova, nos assentamentos de Mariana, tem larga experiência em sustentabilidade e business com a Amazônia. Ela pode depois contar um pouco da experiência na Conexus e muito mais, né? Hoje em dia ela é diretora do Fundo JBS pela Amazônia, uma multinacional, empresa de grande porte, com a preocupação de sustentabilidade e olhando para a nossa Amazônia. Bom, vou passar a palavra de novo para a Márcia, para a Ana, e podemos aproveitar esse tempo da melhor forma possível. Andréia, seja bem-vinda e espero que você venha no Bandeirantes na próxima vez, esteja com a gente, com os nossos alunos. E eu sou suspeito para falar, mas eu sei que você é uma pessoa incrível e vai trazer muito conhecimento para todos nós. Seja bem-vindo. Realmente, assim, o Gui só falou extremamente bem de você. O pouco que a gente já conversou, a gente sabe que a gente já pesquisou sobre você, claro, né, André? A gente sabe que você tem muito mesmo para fazer para a gente. Então, não só hoje, como em novas oportunidades. A gente vai te explorar mesmo. Então, se você quiser começar, sinta-se à vontade, por favor. Tá ótimo, gente. Nossa, muito elogio. Fico até inchada aqui. Muito obrigada, mas corta pela metade, viu, turma? A ideia é, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai ter, né? Essa é a grande verdade. E aí a gente tem que ver o tamanho, tem que trazer a humildade, ver o tanto que a gente tem para aprender. Bom, muito obrigada pela oportunidade. Eu acompanho o Band desde adolescente, quando eu vim também, queria estudar em São Paulo, então olhei escolas, quando os meus filhos, quer dizer, quando os meus filhos começaram a estudar, eu também olhava o Band com muito carinho, e aí tive a grata surpresa de conhecer o Guilherme no nosso MBA, e finalmente comecei a entender atrás do Band, né? E é uma escola realmente admirável, e que se preocupa muito com essa área de humanidades, né, com esse conhecimento aplicado. Eu vou dividir a tela com vocês, tá, pessoal? Espero não falar muito, podem me interromper, a gente não está no grupo tão grande, quando tiverem dúvidas. E vou apresentar uma apresentação, um PowerPoint que eu fiz aqui com vocês. Espera aí. Vocês estão vendo? Conseguiram ver? Sim. Tá, legal. Atualmente, eu estou trabalhando numa organização, num fundo ligado à JBS, mas não exclusivo da JBS, que tem a função de apoiar projetos socioeconômicos na Amazônia. Mas eu sempre trabalhei na sociedade civil, seja com pesquisa, seja com intervenção,
E a coisa que eu digo, assim, de cara, é o seguinte: não tem uma bala de prata para a Amazônia, não tem uma solução só. Então, o que eu trago para vocês hoje aqui é uma visão mais geral dos dilemas que a gente enfrenta na Amazônia, das potencialidades que a gente tem para encerrar essa semana e deixar aí muitas pulgas atrás da orelha de vocês, né, de todos que estudam no Band, dessa juventude que amanhã vai estar lidando com isso, com empresas, com a Amazônia. Então, a ideia é a gente conseguir ter uma visão dos principais desafios da Amazônia e também como ela é tão importante hoje para a sustentabilidade ambiental, não só do Brasil, mas do mundo. Então, a gente sempre fala que a Amazônia é uma gigante, e ela tem muito contraste, gente. Vou começar mostrando um pouco desses contrastes para vocês. Primeira coisa que a gente não sabe é que a Amazônia brasileira ela ocupa 60% do território do Brasil. Então, se a gente pegar e tirar, tá vendo? Que tirar essa parte, o Brasil vira essa coisa compridinha aqui, né? Então, só daí a gente já vê o tamanho da representatividade dessa área. Ela, obviamente, é parte de uma região maior, são 9 países, né, da Panamazônia, e ela tem, no Brasil, a gente fala em bioma amazônico e Amazônia Legal. Eu estou falando aqui da Amazônia Legal. A Amazônia Legal é essa parte verde escura que ocupa 9 estados. O bioma, ele é um pouco menor, ele fica mais ou menos, pega aqui na metade do Mato Grosso, pega essa ponta de Tocantins e aqui essa ponta do Maranhão, tá? E, embora ela seja 60% do território, envolva esses 9 municípios, tenha 25 milhões de habitantes, ela tem só 8% do PIB nacional, né? E ela corresponde a 50%, esse dado não está aqui, das emissões de carbono do Brasil, né? Depois vocês vão entender por que isso. Então, no fundo, a Amazônia tem uma exploração muito grande dos recursos naturais, pouca riqueza fica na região, certo? E hoje ela tem 20%, olhando a Amazônia legal, até 2020 esse dado, de área desmatada. Aí eu trago para vocês aqui um pouco mais dessa caracterização da cobertura do solo. Tem um negócio que chama Map Biomas, até esqueci de pôr a fonte aqui, mas esse mapa, os dados vêm do Map Biomas. É muito legal, todo mundo pode consultar, você pode fazer dinâmica por ano, por estado, por município, você pode ver a dinâmica desde, salvo engano, 88. Então, de acordo com o Map Biomas, a cobertura da floresta, que é realmente floresta amazônica aqui, floresta tropical, compõe 75% da área da Amazônia Legal. O resto é formação não florestal, tem muito cerrado, a Amazônia Legal, por exemplo, aqui, Mato Grosso é a Amazônia Legal, tem uma parte aqui que é Pantanal, tem muita coisa que é cerrado também, né? Tinha, né? Porque também desmatou muita coisa. Tem os corpos de água representam 2% e outras formações também vegetais, sem ser só o cerrado. Então, de 1985 para cá, mais de 72 milhões de hectares, que dá 721 mil quilômetros quadrados, de um total de 520 milhões, que é a Amazônia Legal, foram desmatados, né? Sofreram algum tipo de transição para agropecuária na região. E quando a gente olha essa dinâmica do desmatamento, aqui eu trouxe, nem preocupem em ler, tá, gente, esses números, era só para vocês verem a dinâmica. A gente teve 2 picos de desmatamento no Brasil. A gente teve em 1995, só uma curiosidade, assim, nesse ano, o Mato Grosso foi processado, ou queriam processar o estado pelo Acre, de tanta fumaça que veio das queimadas que teve e invadiu o Acre, né, que naquele momento era praticamente florestado.
E naquele momento, eles não tinham nenhuma política de fogo e nenhuma política de controle de desmatamento. Então, essa pauta ambiental, essa pauta de floresta, ela era muito centralizada no governo federal, a partir de 2006, que isso começou a ir mais, ser mais responsabilidade dos estados. Outro pico de desmatamento a gente teve aqui em 2004, e depois de 2005 para frente, a gente teve uma queda no desmatamento até 2014. Reparem que tá de uma maneira, tinha um picozinho e tal, mas teve uma queda forte no desmatamento. 2012, tá vendo? Foi o menor ano, tal. 2014 também manteve, não subiu muito. Começou a subir de novo o desmatamento no Brasil, na Amazônia, de 2015 para frente. E aqui eu não tenho 2020, mas está mais alto, e 2021 está mais alto ainda, tá? Então, a gente teve... E o mais interessante, agora, o que está por trás desse desmatamento, né, gente? Ninguém desmata porque é ruim e alguma coisa desse tipo. Existe uma causa para esse desmatamento. Uma parte considerável da minha vida, eu estudei isso. E são muitas, não é uma causa só, né? Mas o que é mais impressionante é que os municípios que mais desmataram, que são os campeões de desmatamento, hoje são os mais pobres da Amazônia e do Brasil. Então, aquele paradoxo, um falso dilema de que falso dilema não, uma coisa que... o falso dilema que desenvolvimento só se dá se tiver destruição da natureza, é um falso dilema, de fato. Por que isso? Porque, na verdade, não gera tanta riqueza assim, e com o tempo gera, na verdade, pobreza. Vou mostrar para vocês um gráfico aqui, ó, que mostra que essa parte verde aqui é o valor da produção do PIB, né? Para a produção agropecuária na Amazônia, tá? E isso daqui é o desmatamento. Percebam que aqui, ó, 2005, quando começou a cair o desmatamento, que é justamente esse lugar aqui que eu mostrei para vocês no gráfico, a produção aumentou. Aumentou muito. Como que isso aumentou? Porque as pastagens já abertas foram ocupadas por soja e outras culturas, né? Então, isso aconteceu muito fortemente na Amazônia, no Mato Grosso, muito fortemente, que é um estado muito agropecuário, e isso daqui é a prova cabal de que você consegue reduzir o desmatamento e aumentar o PIB e aumentar a produção, né? Então, não tem que existir essa contradição, tá? Pode falar. Interromper, que você falou que a gente poderia te interromper, né? Que é o desculpa. Mas aqui tem a ver também com o projeto CIVAM, aquele sistema de vigilância da Amazônia? Então, por que reduziu tanto o desmatamento? Uma parte considerável dessa redução tem a ver com comando e controle, com fiscalização, com imagens de satélite, com inteligência da Polícia Federal. Então, teve muita ação nesse período, né, do governo federal e dos estados para coibir o desmatamento. Então, provavelmente sim, do que você está perguntando, mas teve uma ação coordenada do Ministério do Meio Ambiente com os estados, com o IBAMA, com a Polícia Federal, e tiveram várias operações, muitas pessoas foram presas, e isso foi coibindo o desmatamento. E interessante você falar que a partir de 2015, mais ou menos, né? Perdão, antes disso, 2006, por aí, teve... Não, 2015 mesmo. Tô confundindo as datas aqui. O IBAMA perdeu 30% do seu orçamento em 2015 e para 2016, e em 2016 muitas das secretarias também perderam 1/3 dos orçamentos. Isso tem a ver com a crise, inclusive, que o Brasil passa. Nesses últimos 2 anos também o IBAMA tem perdido orçamento, né? Ou às vezes tem orçamento, mas falta uma certa mobilização. O fato é que a gente não consegue mais coibir o desmatamento, e não é só com multa e com fiscalização que você coíbe o desmatamento. Tem uma pauta econômica de desenvolver cadeias ligadas à floresta nativa, que eu vou falar mais adiante, que é muito estratégica para a Amazônia, tá?
Então, aqui eu não vou falar mais de desmatamento, não, vou só falar um pouco dos dados que compõem os territórios. Então, 45% da Amazônia é composto, tá até marrom aqui, mas deveria ser verde, é composto por áreas protegidas. 25% terras indígenas e 21% unidades de conservação. Essas unidades de conservação são parques, reservas extrativistas, enfim, são unidades protegidas pela lei, no Brasil, a lei do SNUC, de 1999. Elas têm tanto unidades de conservação federais, quanto estaduais e podendo ter até municipais. 25% mais ou menos da área é privada, onde você tem a produção agropecuária, tá? 8% mais ou menos, aqui são assentamentos rurais, tá? E tem uma onde eu fiz esse círculo aí, que é para chamar a atenção mesmo, gente, em torno de 20% a 24%, esse número oscila. Você tem áreas que não tem um dono, vamos dizer assim, né? Não é um parque, não é um proprietário rural, são áreas ou que são públicas, né, federais ou estaduais, que não são destinadas, ou não tem informação nenhuma sobre a área. E é justamente sobre essa parcela que acontece uma coisa que vocês devem ter visto muito na mídia ultimamente, que chama grilagem, né? O que é a grilagem, para quem não sabe o que é? É uma área que não tem dono, supostamente, ou é uma área pública, né? E chegam lá pessoas, começam a desmatar, normalmente eles desmatam usando a pecuária como pretexto, põe lá um capim, e faz um passo tal, mas uma área bem desestruturada. Não tem documento, eles normalmente fazem o CAR, às vezes conseguem um documento frio, e isso acaba entrando mais tarde na cadeia da pecuária, né? Ou da agricultura. Mas esse é um fato muito importante, porque como o direito de propriedade aqui não é claro, ele acaba. É como que a gente fala aqui, numa linguagem mais vulgar, né? São os grileiros, né? E acaba vendendo. Por que acontece isso? Essas áreas, em geral, na Amazônia, a fronteira ainda está muito aberta, ainda tem muita área barata. Para vocês terem uma ideia, eu estava no Pará semana passada, tem área ali no meio do Pará de R$ 2.000 o hectare, ou talvez até menos que isso. Então, a fronteira é muito flexível ainda, é muito fácil de comprar terra. E o que acontece? Depois de 10 anos, ou menos que isso, a terra se valoriza muito. Então, esse é um dos principais causadores do desmatamento na Amazônia, tá? Bom, e por que é tão importante a Amazônia em pé para a gente, né? A Amazônia, ela tem, eu trouxe aqui para vocês 3 aspectos que justificaria a nossa maior atenção para a Amazônia, a maior atenção do governo brasileiro, dos governos internacionais. Primeiro aspecto é a colaboração que tem essa imensa floresta tropical para a questão das mudanças climáticas, né? Eu sei que vocês já sabem tudo de mudança climática, não vou entrar nisso, mas vocês sabem que a mudança climática, a mudança do clima nos últimos 200 anos aconteceu de uma forma muito rápida, né? Por conta da quantidade de gases de carbono na atmosfera. E qual que é o papel das florestas nisso? As florestas, elas, além delas absorverem carbono, mas quem mais absorve são os oceanos, mas além delas sequestrar esse carbono quando a vegetação está crescendo, principalmente, você tem um estoque muito grande de carbono nessas árvores, nessa floresta. Então, quando você tira a árvore, além de você não absorver, você começa a liberar carbono, e muitas vezes o desmatamento vem junto com a queimada, para a atmosfera. Então, hoje, a mudança climática, 10% mais ou menos da causa está ligada ao uso do solo, né? Principalmente ao desmatamento, certo? Então, essa destruição é o que eu coloquei ali, né? Quanto mais a gente destruir, mais a gente colabora para o aquecimento global. Por isso tem tanta pressão em cima do Brasil, mas aí vocês vão falar, mas André, é só 10%. De fato, se a gente não desmatar e todo mundo continuar emitindo CO2 e não mudar as economias em outros lugares, China, Estados Unidos, Europa, vamos continuar a ter aquecimento global e aumento de temperatura, tá? Mas a floresta é muito importante, não só por conta do carbono, ela tem diversas outras funções e diversos outros
sistemas ecossistêmicos, de serviços ecossistêmicos, que vão desde polinização, a riqueza da biodiversidade, que eu vou falar agora para vocês, a questão da água, né? Eu vou falar aqui do rio, mas só para fechar esse quadro das mudanças climáticas, hoje, então, por conta das mudanças climáticas, por conta do desmatamento, o Brasil está aí na lista dos 10 maiores emissores, né, de gases do mundo, e o desmatamento responde por praticamente 50% dessa conta. Né? Quando a gente junta agropecuária com desmatamento, é 75%, são dados do MAP Biomas, né, do SEG, na verdade, são mais ou menos 75% dos setores que emitem CO2 no Brasil. E aí, falando um pouco da chuva, né? Quando a gente tem um processo na Amazônia que é muito importante, né? Chamado rios voadores, que significa toda aquela evapotranspiração, que é aquela transpiração que sai das árvores, né? Na Amazônia, ela acaba virando chuva. Tem a evapotranspiração das águas, tem as correntes também marinhas, né? E essa chuva, ela vem para o centro-sul, uma parte bate ali no Andes, vem para os próprios rios amazônicos, mas uma parte dessa chuva vem para o centro-sul, uma parte dessa chuva volta para a própria Amazônia e caminha de volta para os oceanos. Então, o rio Amazonas, a bacia amazônica é enorme, né? Começa ali, as nascentes estão nos Andes, ela é responsável, eu coloquei essa informação para ficar bem registrada, por 1/5 de toda a água doce que vai para os oceanos. E isso leva, obviamente, nutrientes e também é responsável pela vida, pela cadeia alimentar dentro do próprio oceano. O que está em ameaça aqui, talvez vocês já ouviram falar, é o que eles chamam de ponto sem retorno, ou tipping point em inglês. Com a consequente redução das chuvas, né? Quando você desmata, você diminui a chuva, ou quando você também aumenta a temperatura, você seca mais a floresta fica mais seca, né? E quando ela fica mais seca, ela fica mais inflamável, né? Ela pega mais fogo mais facilmente, porque a floresta, na verdade, é úmida, né, pessoal? Não pega fogo no meio da floresta, você pode tacar fogo lá que não pega, igual nessa figura aqui. Mas quando ela vai ficando mais seca, ela se torna, sim, mais inflamável. E isso cria um círculo vicioso de incêndio, degradação, fazendo com que ela comece a ser muito emissora de CO2. Então, compromete essa bomba biótica, que a gente chama da umidade, enfraquece os rios voadores, e o pior que isso, tem alguns cientistas que mostram que se passar de 25%, esse número é polêmico, mas é o que o Carlos Nobre, por exemplo, traz em vários artigos publicados em revistas científicas, pode ter o que eles chamam de ponto sem retorno, ou seja, a floresta deixa de ser uma floresta tropical e passa a ser uma savana, né? Um tipo mais parecido com o cerrado. E isso reduz muito a chuva que vem para a região centro-sul. Qual que é a consequência disso? A consequência é que você tem, hoje já, isso já está acontecendo, uma mudança muito grande no ciclo de chuvas ali, por exemplo, do Mato Grosso, no sul do Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e até São Paulo e Minas, que faz com que você tenha que mudar o seu sistema agrícola, ou ter espécies mais resistentes à seca, ou começar a fazer irrigação, e aí você cria uma série de outros problemas. Então, na verdade, isso já começou a acontecer, porque das consequências da mudança climática, como está muito bem noticiado, são os eventos extremos, né? Muita seca ou muita chuva. Por fim, uma outra importância muito grande que a gente está chamando de impacto ambiental para a Amazônia é a sua biodiversidade e também as populações e a diversidade de conhecimento que tem na Amazônia. Tem muitas populações tradicionais, eu não tenho esse número na cabeça, mas são muito mais de 100 etnias indígenas, né? E tem quilombola, tem ribeirinhos, enfim, tem muitas populações tradicionais ali. A região, como a região abriga essa 40% da floresta tropical remanescente do mundo, e a floresta tropical, ela concentra a maior riqueza de biodiversidade, então 25% da riqueza de biodiversidade está nesse tipo de floresta, está no Brasil. O Brasil concentra a maior parte da floresta amazônica.
A biodiversidade é muito, muito importante na resiliência local, né? Quando a gente fala de biodiversidade, gente, não é só o macaquinho, né? Que a gente vê os grandes mamíferos, a gente está falando de fungos, de micro-organismos que estão no solo, né? De toda essa flora e fauna microscópica, inclusive, né? Então, quando você tem uma coisa que só tem uma plantação, por exemplo, você só tem cana ou você só tem soja, é muito mais fácil de você desenvolver um fungo, alguma coisa que aquilo lá naturalmente não consegue pegar. Então, aí você tem que colocar nesse sistema veneno e tudo mais, né? Agroquímicos. Mas, naturalmente, quanto mais diverso é um sistema agroflorestal, menos ele é atacado, porque ele tem uma resistência natural ali do lugar. Tá? E um exemplo que eu trago aqui para vocês de como que sabe a natureza e como que o homem aprende muito com a natureza para fazer biosintéticos e outros produtos é o exemplo da formiga, né? Então, a formiga, ela colhe e usa essas folhinhas para cultivar os fungos que elas se alimentam, e elas acabam não pegando as folhas que são fungicidas naturais. Bom, se você tem ali a indústria de fármacos, você já vai ver que aquela espécie é um fungicida natural, você já vai pesquisar aquilo lá. Então, tem muito estudo, tem muita gente pesquisando, não só para a área de fármaco, mas para a área de alimentos, para a área de cosméticos, né? Tem uma riqueza muito grande e isso parece que está ficando mais palpável dia a dia, né? A pilocarpina, por exemplo, né, que tem numa árvore que chama jaborandi, natural ali da região, ela serve para tantas coisas, inclusive esses dias conversando com uma pessoa que trabalha com isso, até para reduzir esse grau, né, quando a gente vai ficando mais velho, você não enxerga de perto, tem um enfim, uma técnica usando esse tipo de esse princípio ativo, né? Então, e tem vários outros exemplos, eu poderia contar aqui, teve uma professora salvo engano, do Instituto Emílio Guild, que fica no Pará, que conseguiu entender, tinha uma comunidade ribeirinha que o mosquito perto de córregos e igarapés na Amazônia é muito forte, principalmente tem muito às 5 horas da tarde, mais no final do dia, né? E eles pegavam, para não ter aquela quantidade de inseto, eles queimavam uma folha. Essa folha era naturalmente um inseticida. E aí a professora foi lá, viu que tinha um princípio ativo, etc., e descobriu. A grande questão é a divisão equitativa, né, para essas populações que têm direito sobre esses conhecimentos também, que são conhecimentos tradicionais, e isso já está na Convenção da Biodiversidade, e é um ponto bem importante. Bom, em termos de economia, vocês já viram um pouco, a agricultura, né, temporária, aqui a porcentagem do valor, não é da área, tá, gente? Mas do valor hoje, do que é produzido em termos agrícolas na Amazônia, é a soja, que é a maior parte, então a Amazônia, 52% do valor da agricultura que vem da Amazônia é soja, depois tem milho e outras, das lavouras permanentes ali é banana, o cacau, que é nativo da Amazônia, né, o cacau é nativo da Amazônia e hoje a gente importa cacau. A gente já foi um grande produtor de cacau, mais de 1 milhão de toneladas ano, e hoje a gente produz 200 mil, alguma coisa assim, toneladas. Então, tem um grande movimento de trabalhar de novo o cacau na Amazônia, num sistema agroflorestal. E, por fim, a pecuária, que aqui eu estou falando só do bioma, tá? Quando a gente fala Amazônia Legal toda, é maior que isso, são 80 e poucos milhões de cabeças. Então, a pecuária, ela tem um expressivo rebanho bovino, né, na Amazônia. 34% do rebanho bovino está na Amazônia, tá? Em pastos da Amazônia. E ainda uma produtividade baixa, né? Essa produtividade aqui está até alta, normalmente é em torno de 1 abaixo de 1, tá? Mas pode ser muito maior que isso, porque você tem muita pastagem que precisa ser recuperada. E aqui os potenciais da bioeconomia é um foco, por exemplo, do fundo onde eu trabalho atualmente, é trabalhar com essas cadeias que conservam a floresta em pé ou fazem restauração.
Então, açaí, o cacau, o açaí é super importante hoje, sob o ponto de vista econômico, principalmente para o Pará, estados como Amapá, está ficando mais importante, né? E tem uma receita grande. E aí eu trouxe um estudo aqui muito interessante para vocês olharem. O Salo, que é um professor brasileiro, mas eu esqueci o sobrenome dele, que é um pouco complicado, mas ele é um professor brasileiro que participa de um projeto chamado Amazônia 2030, tem um site, inclusive, tá, pessoal? Depois eu vou pôr nessa apresentação alguns sites para vocês visitarem. E o que o Salo fez? Ele pegou da pauta de exportação brasileira todos os produtos que eles chamam de compatíveis com a floresta, que vai desde esses produtos que eu estava falando até a agricultura familiar e outros, e viu como que era a pauta de exportação desses produtos em vários países do mundo parecidos com o Brasil, Costa Rica, países da África e tudo mais. Então, ele viu, na verdade, que olhando para esses produtos, que 176 bilhões de dólares é o tamanho desse mercado global de alguns produtos que ele chama de compatível com a floresta, mas a nossa participação na Amazônia, na verdade, desse mercado, que é a maior floresta do mundo, é 0,17% do total. Né? Então, a gente ainda está muito anos-luz aí de conseguir ter uma participação mais ativa no mercado, mas é importante que tenha, que o mercado existe, né? E aqui ele traz essa tabelinha, um exercício, depois vocês podem olhar com muita calma. Por exemplo, a castanha do Pará ou castanha do Brasil, né? Como o pessoal chama, né? Fresca ou seca, o tamanho do mercado global em bilhões, ou 0,4 bilhões, o principal exportador é a Bolívia, que compra castanha do Brasil, pessoal. A gente perdeu muito mercado. Hoje, o Brasil é o maior produtor de castanha, mas quem é o maior exportador de castanha é a Bolívia e o Peru. Tem até um estudo sobre isso, mostrando como que os produtores da Bolívia se organizaram, né, para conseguir ser esse grande exportador, esse maior exportador aqui da América Latina. E aí a participação do principal exportador no mercado global é 52% e do Brasil 4,4%. Ou seja, você tem aqui quase 50% para crescer, né? Para ocupar de exportadores menores, e a gente tem muita castanha ainda do Brasil para ser exportada. O que é aqui, só para. Eu não vou entrar em outros, porque nosso tempo já está indo, mas o que precisa para a gente dar esse salto, né? Primeira coisa, gente, é se adequar ao mercado internacional em relação às normas, principalmente fitossanitárias. O Brasil caiu a produção da castanha porque tem um fungo na castanha, chama aflatoxina. E esse fungo tem um teto, um valor que a União Europeia aceita. Como a gente começou a ter sempre cargas que ultrapassavam aquela aflatoxina, aquele valor, na verdade, eles começaram a olhar mais, fazer mais amostragem do Brasil. Então, você vai tendo o processo regulatório mais de fiscalização mais apertado quando você vê que tem um Brasil que tem um país que está rompendo com aquilo lá. O que, na verdade, a Bolívia fez foi organizar as empresas delas lá, junto com o governo, mas organizaram, fizeram um acordo pré-competitivo e montaram laboratórios que examinavam essa aflatoxina. Então, ela conseguiu ganhar mais mercado. Um outro item importante, isso tudo está no estudo do Salo, é atuar de forma conjunta, como eu acabei de falar, pré-competitiva, utilizando recursos, branding, campanha, porque não tem um grande produtor de castanha ou de outra coisa no Brasil. Em geral, são empresas, isso está mais pulverizado entre várias empresas, cooperativas. E, por fim, adotar práticas socioambientais, como rastreamento, rastreabilidade, certificação, né? Ter, de fato, uma prática condizente com o que é necessário para a cadeia. Então, isso aqui é importante e é que eu me detive muito aqui, porque isso aqui é um dos principais ativos e potenciais que a Amazônia tem de gerar riqueza para as populações que estão lá, não derrubar a floresta e gerar riqueza para os estados também. E aí, o que eu chamo de uma gigante cheia de paradoxo é porque, embora tenha essa riqueza natural imensa e também essa riqueza cultural imensa, a gente tem esse mapa, é bem chocante, né? O mapa do IDH, a gente tem os piores indicadores do IDH do Brasil, tá vendo? A região norte, principalmente, que Mato Grosso nem tanto, né? Os piores indicadores. Isso
quer dizer o quê? Que a gente ainda tem que melhorar muita coisa. Parte de educação, saúde, infraestrutura sanitária, enfim, tem muita coisa que precisa ser melhorada aqui. A renda também é 29% inferior à renda média do Brasil. Aqui um pouco do mercado, um estudo que saiu bem recente também no Amazônia 2030. A gente tem hoje uma população, né? Eu coloquei lá na frente em torno de 27 milhões, 20 milhões e 700 de idade de trabalho, mas somente 11 milhões, 12 milhões quase, né? Que trabalha ou procura emprego. Então, mais ou menos a metade. E os jovens ocupados na Amazônia é um pouco inferior ao restante do Brasil, tem menos oportunidade. Na Amazônia, 6 em cada 10 trabalhadores são informais, a maioria dos postos de trabalho são ligados à administração pública, né? Maior um pouco que a média do Brasil, e 30% é trabalhador sem carteira, vis-à-vis 21% do restante do Brasil. Então, tem indicadores que não são bons. Qual que são os setores, na verdade, que as pessoas estão trabalhando? Em primeiro lugar, como a gente fala aqui, são serviços, depois vem o comércio, depois vem a agropecuária, né? Ou seja, não pega tanto assim, e depois vem a área de indústria e construção. E aí, por fim, pessoal, já estou chegando ao fim aqui. Quando a gente fala de Amazônia, parece que eu estou falando de uma coisa só, mas não, vocês viram ali que muda, né? Até o próprio IDH muda muito no mapa. Então, a questão que eu trago para vocês é: será que existe uma Amazônia só? Né? Uma Amazônia legal, a gente sabe que existe uma só, mas dentro dessa Amazônia tem muitas Amazônias, né? Tem muitas Amazônias. Então, um grupo chamado Concertação pela Amazônia, com muitos estudiosos e pessoas interessadas em empresários na Amazônia, eles fizeram um documento que chama uma Agenda pelo Desenvolvimento da Amazônia, que acabou de sair, tem um mês, tá? Então tá super, tudo que eu estou trazendo aqui são informações muito, muito recentes, que didaticamente, eu gosto dessa divisão, dividiu aí a Amazônia em 4 Amazônias diferentes. Primeiro, a Amazônia conservada, as áreas de transição, ou áreas, como eles chamam, né? Áreas convertidas e consolidadas e cidades. Então, vejam aqui que, por exemplo, o verdinho é a área conservada, ou seja, a área onde a floresta se mantém. Você tem estados como Amazônia, Roraima, Amapá e Acre, ó, que tem acima de 80% ainda bem conservado. O Pará hoje é o estado que mais desmata, né? Na Amazônia, mas ainda tem uma área muito expressiva, e o Mato Grosso, que sobra aqui uma área perto de 40% ainda de vegetação nativa, né? Mas, em geral, essas áreas mais na borda da Amazônia Legal, o arco do desmatamento está bem aqui, mais essa borda são as que mais perdem vegetação. E qual que é a característica dessas Amazônias, né? Essa Amazônia conservada, gente, é o que a gente chama de Amazônia profunda. É a Amazônia onde predomina a economia baseada nessa sociobiodiversidade, né? Nesses produtos como açaí, óleo, andiroba, baru, enfim, tantas outras coisas, com baru, na verdade, os óleos de várias sementes, né? Ali, que é muito importante, inclusive, para a indústria cosmética, né? Que usa bastante esses óleos. Enfim, tem uma riqueza ali de biodiversidade, e é aí onde estão essa bioeconomia vai, de fato, florescer desse lugar, né? Então, a premissa básica de que a floresta permanece intacta, a consolidação fundiária, a sustentabilidade das áreas protegidas é um desafio. Quando eu falo sustentabilidade, assim, o que vai gerar renda para essas pessoas que estão nessas áreas protegidas? Elas precisam gerar renda. Em geral, elas trabalham com a bioeconomia, mas ainda com cadeias muito desestruturadas. Essa é uma das coisas que, no fundo, a gente ajuda. A gente ajuda essas cadeias a se estruturarem melhor, né? E tem um potencial enorme para valorização e venda de serviços ambientais, né? Isso já acontece hoje com gás carbônico, com CO2, mas já começa a aparecer mercado para biodiversidade, para água e outras coisas. Mas o foco, principalmente, é o carbono, né? Tem essa área de transição, que é uma tensão na área ali de fronteira entre o desmatamento e o uso do solo,
como uma economia de baixo carbono, fazendo reflorestamento, fazendo agroindústria. A gente acredita, e eu acredito particularmente muito, na restauração que gere renda para a pessoa, pessoal, porque não dá para o cara restaurar, ficar sem sua área e não ter renda com isso. Então, uma das apostas, por exemplo, que está tendo muito agora na Amazônia, é o SAF de cacau, até colocamos a figura ali. O pescado, o pirarucu também, que é um peixe que se encontra em restaurantes caros, inclusive aqui em São Paulo, e é um peixe muito, muito nobre, é como se fosse o salmão negro do Alasca, né? É um peixe muito especial. E a gente tem muito na Amazônia, mas ainda tem que tem essas áreas convertidas, e aí o Mato Grosso talvez seja o maior exemplo ali, a região da agropecuária, da soja e do gado, né, que é um agronegócio consolidado. O que a gente espera dessa Amazônia é que as cadeias sejam rastreáveis, que a gente veja de onde está vindo esse gado, que esse gado não seja fruto de desmatamento, né, nem direto nem indireto. Então, e outras coisas, a soja ser mais sustentável, a agricultura mais regenerativa, usar mais recursos gera renda social. E, por fim, né, são super heterogêneas, eu coloquei, porque você tem cidade do interior bem pequenininha, bem desconectada. Esses dias eu viajei horas de avião para chegar de barco para chegar em Manaus. Então, a maioria das pessoas chega ali e fica, ou nasceu ali e fica e não sai, né? Então, ainda tem muitos lugares assim, que a gente chama de onda. Então, tem esse tipo de cidade, até grandes, como Belém, outras, né? Que estão ali. Então, elas comércio, e um dos grandes desafios é a infraestrutura, desde internet, né, uma conexão melhor, isso também no interior, na área rural, até logística, energia mais sustentável, todo esse transporte que a gente fala, dessa área conservada aqui, para fazer a conexão com centros maiores, tudo é feito à base de óleo diesel ainda. Então, a gente tem ainda, tem lugares que não tem energia, que a energia também é movida por óleo diesel. Então, tem muita oportunidade para energia limpa, né? Energia solar, principalmente, e também uma das coisas mais importantes que a gente fala atualmente é essa questão da conexão, né? Como que você espera desenvolver negócios na Amazônia, em qualquer lugar, né? Mas pensando na Amazônia, sem conectividade. Esse lugar que eu falei que eu fui no interior do Amazonas, não dá para. A internet é horrível, não tem condição. Eu fiquei 3 dias lá, 3 dias sofrendo para conseguir pegar uma internet. O máximo que você consegue é um WhatsApp. Então, assim, e o jovem quer conectividade, não só o jovem, o empresário quer conectividade, enfim. Hoje em dia a gente fica sem internet, sem telefone, a gente fica maluco, né? Por uma hora, imagina quem está assim nessa situação. Então, é bem precária esse tipo de infraestrutura ainda. Então, os principais desafios, esse aqui, ó, eu já encerro aqui, pessoal, de fato, é o que eu falei agora, né? Desmatamento é uma coisa que tem que ficar para a pré-história, né? Nós não podemos, nós temos muita área apta para sofrer, para ter transição, né? Já aberta, para ter mais agricultura, pecuária que precisa ser melhorada, então não precisa desmatar mais, ainda tem muita área, tem mais ou menos, só na Amazônia, tem uma conta, que essa conta muda, mas a última vez que eu vi, algo em torno de 50, 60 milhões de hectares degradados que serviriam já para ter outros usos, né? Inclusive reflorestamento. Tem essa bioeconomia da floresta, que eu acabei de falar, que precisa sim de ter mais estrutura, e é olhando a cadeia toda, inclusive quem está na ponta, e gerando um valor maior para quem está lá, porque fica um valor muito pequeno, porque tem muito atravessador ao longo dessa cadeia,
né? Então fica um valor muito pequeno na região para as pessoas que estão lá. A conectividade, logística, energia, acabei de falar também da importância que tem isso, e tem algumas inovações fantásticas. Esse dia eu conversei com o pessoal do Amazonas, que está desenvolvendo um barco indústria de açaí. Então, ele vai passando nessas comunidades, pegando o açaí, pagando as comunidades um pouco a mais, e conseguindo já processar a polpa do açaí dentro do barco. Tem desde essas coisas que são inovações interessantes, né, até cantinas que vendem produtos do dia a dia dentro dessas comunidades, sem explorar o comunitário. Então, tem de tudo, né, para driblar essa dificuldade da logística. E, por fim, saúde e educação, né? E educação, falando aqui hoje do Band, eu quero até reforçar, é super importante para a gente conseguir melhorar o bem viver aí dessas pessoas e dessas cidades. É isso, pessoal. Acho que o recado era esse. Acho que eu passei um pouquinho do tempo. E o convite que eu faço, né, é que a gente consiga, cada uma, as empresas que eventualmente estão conectadas ou consigam ver essa apresentação, ou que as pessoas que estudam no Band estão conectadas, o que a gente pode fazer a favor da Amazônia? Como a gente pode ajudar, desde consumir produtos da Amazônia até trabalhar em causas que são importantes para a Amazônia, trabalhar em conexão, interconexão, jovens daqui com jovens da Amazônia para criar novas startups, novos negócios, né? Encher esse ecossistema de inovação, de negócios que consigam, de fato, promover serviços e produtos que conservem a floresta. Obrigada, pessoal. Obrigada a você. Aberta as perguntas. Deixa eu desconectar aqui, deixa eu ver como eu faço. Não sei, peraí, deixa eu ver como é que eu desconecto. Aqui, pronto. Andréa, tá me ouvindo? Eu estou ouvindo, mas eu consegui? consegui. Quero fazer uma pergunta, assim, porque nós tivemos uma palestra, né, inclusive que foi com o professor Pfeiffer, professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, e ele, na segunda-feira, nos contou um pouco sobre as riquezas minerais da Amazônia. Né? Então, você tem lá diamante, você tem bauxita, a Amazônia é difícil abordar, né, todas as questões que envolvem a preservação, mas existe alternativa de mineração e sustentabilidade? Como é que isso pode ser dimensionado? Porque nossa sociedade ela precisa de minério, todo mundo precisa de nióbio, todo mundo quer um celular novo, né? O mercado está aí. Como é que é lidar, como é que se pode preservar uma floresta com tanta riqueza mineral? Como é que a equação fecha? Esse é um tema realmente muito complexo, né? E está sendo bem debatido atualmente no Brasil. E eu confesso para você que nem é uma área que eu trabalho muito, que eu pesquiso muito, mas o que eu vou falar um pessoal para você aqui, tá? A mineração mais organizada, industrial, de fato, eu trabalhei em Mariana ali, né? Então, eu acompanhei, assim, ela é uma mineração que, se ela for bem feita, com tecnologias novas e tudo, ela em si, ela não causa o maior impacto. Você tem muito impacto de garimpo, esse tipo de coisa que é totalmente desordenado, então tá uma poluição e tal. Claro que sempre tem os desastres, né? A gente vê em Minas aí os 2 recentes desastres, a gente viu lá na Amazônia também há pouco tempo. Então, isso é muito importante. Quais as melhores tecnologias, ter as melhores salvaguardas. A questão toda, que eu acho que muita gente do campo socioambiental traz, é que esse tipo de controle é muito difícil de ter na Amazônia. Quando você vai chegar numa área de mineração fechada, você tem que abrir estrada, você começa a provocar um sistema de ocupação desordenada do solo. Então, como é um ambiente muito frágil, tem que ter muito cuidado de onde vai se instalar isso, porque você pode provocar um dano muito maior, que escapa da mineração em si, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa que tem que ser feita com muito planejamento, com muita cautela, e mesmo assim a gente ainda pode ter risco.
Só para dar um exemplo, na época que eles abriram a BR-163, que também é uma outra infraestrutura que causa muito desmatamento, é, na época, eles fizeram um plano de sustentabilidade da BR-163, que mal ou bem, eles fizeram um corredor de áreas protegidas, porque o desmatamento ele está principalmente até 50 quilômetros de estradas, né? E ajudou a coibir. Claro que tem invasões e tudo mais, mas ajudou a coibir, foi asfaltada, você ainda tem aí um cinturão verde ao lado da floresta. Então, tem que ser uma coisa feita com muita cautela, com muita inteligência, se for feito, né? Se for trabalhar de maneira mais intensiva a mineração. E, com certeza, muito profissional, né? Com as melhores tecnologias e tudo mais. E um outro ponto super importante, gente, eu passei esses dias até em Belo Monte, né? Teve muito protesto na época de Belo Monte e tal, mas muitos lugares que eu visitei perto de Belo Monte com energia muito precária. Então, assim, esse desenvolvimento que se leva, que se tira da Amazônia, tem que ficar na Amazônia para as pessoas que estão lá também, né? Então, por exemplo, se eu faço uma hidroelétrica de energia, que vai produzir energia para o Sudeste, como foi o caso, eu preciso de trabalhar com aquelas comunidades, populações que estão ali para elas terem energia, né? Então, são essas contradições que às vezes a gente fica pensando e as pessoas ficam nervosas. Vem, faz uma coisa aqui, você gera emprego na hora que está fazendo, e depois, como é que fica, né? E uma das discussões que tinha de Belo Monte é exatamente isso, porque seria gerar empregos na região de Altamira, mas isso também, para acontecer, tem que ter o asfaltamento da Transamazônica naquela região que está acontecendo, o que vai levar a um desmatamento, como você colocou, desses 50, 60 quilômetros de cada margem da floresta, né? Que eu acho que é também uma das preocupações que você está colocando, o impacto que pode acontecer. Quando a gente fala bem do arco da Amazônia, existem algumas imagens que deixam muito claro, ao longo das grandes rodovias, como a própria 163, como a 010, né, em Brasília, é bem claro esse desmatamento ao longo das rodovias. Quer dizer, como é importante a gente ter essas rodovias, que elas ajudam a levar a melhoria das condições de vida para a população local também, mas que, ao mesmo tempo, elas têm esse impacto tão grande, muitas vezes, no próprio desmatamento. Né? Exato. Também colocou da necessidade de levar os meios de comunicação, que também vai ter que partir, né? Tem que seguir isso também. Esses dias eu trafeguei na Transamazônica. E foi o quê? 20 dias eu estava lá. Choveu meia hora, máximo 1 hora. A gente já não conseguia passar direito na estrada. Então, assim, a logística, a estrada é importante para as pessoas que moram ali, para escoar a produção. Não resta dúvida, sabe? Falar desse lugar de quem não está lá é muito fácil. A gente tem que se colocar também os negócios, as pessoas que estão ali no lugar, pelejando mesmo para as coisas darem certo. A questão toda, assim, como é que a gente consegue fazer as coisas com seriedade, em que você previna, que você planeje, que você gaste 90% do tempo daquele negócio planejando pode acontecer errado, para dar certo. E uma das coisas que evita, de fato, o desmatamento, o fechamento dessa fronteira, tem duas coisas, a regularização fundiária é importante, que aí tira aquelas terras ali que eu falei que não tem dono, entre aspas, né? E também a questão da fiscalização. 95% ou mais, 98% do desmatamento hoje da Amazônia é ilegal, não autorizado. Entendeu? Então, se a gente consegue trabalhar essas políticas públicas para elas serem mais eficientes, acho que ajuda muito a chegada dos empreendimentos que são sérios, das pessoas que querem empreender com seriedade. E uma coisa super importante que eu não posso deixar de falar aqui, pessoal, é que, assim, eu também sou muito contra aquelas empresas que, assim, não quero... Eu não quero, vamos dizer assim, manchar a minha reputação, porque eu não quero comprar nada da Amazônia. Essa metodologia de me excluir fora desse problema não vai ajudar em nada a região, né? Pelo contrário, como é que eu compro de cadeias e exijo que essas cadeias sejam sustentáveis e ajudo a desenvolver algumas cadeias? Então, tem algumas empresas que fazem esse tipo de trabalho, que é muito louvável, né? Só para citar aqui, porque eu acho que é legal citar, a Natura, por exemplo, tem um trabalho de desenvolvimento de cadeias com comunidades, que é muito legal, a própria Vic Bold compra castanha de lá. Agora, o produto fica mais caro, não resta dúvida. Você precisa, de fato, de reduzir um pouco a sua margem para você conseguir fazer isso. Mas esse é um compromisso da empresa de ESG, por exemplo. Com certeza.
E outra coisa que eu queria te perguntar também, André, é a respeito da região do próprio Cerrado dentro da chamada Amazônia Legal, porque hoje o que a gente escuta muito falar, o pessoal falar, não, mas todo mundo fala do impacto, do desmatamento que acontece, mas na verdade é a região do Cerrado. Mas eu queria que você falasse um pouco da importância também que o Cerrado tem, né, para essa região. Parece que não, a floresta só quer problema de desmatar e o Cerrado também não. Não, exato. A gente dá tanta atenção para a Amazônia, mas o Cerrado está sofrendo uma pressão enorme, né? O Cerrado, do ponto de vista ambiental, ele tem uma importância enorme também pela biodiversidade. As brasileiras nascem ali no Cerrado, que estão no Brasil, né? Então tem um lençol de água muito grande no Cerrado. E o Cerrado, o que que acontece? Como o Código Florestal protege menos o Cerrado, então no Cerrado, fora da Amazônia Legal, você pode desmatar 80%. Dentro da Amazônia Legal, você pode desmatar 65%. Então, pela lei, ele é um bioma menos protegido, tem menos monitoramento, né? Então, às vezes, interrupções, eu nem sei como que está isso atualmente, porque tem um tempo que eu não trabalho com esse tema, mas tinha uma interrupção muito grande no monitoramento do desmatamento cerrado. E, contrariamente ao que está ali posto na Amazônia, você tem uma parte considerável do desmatamento que é legal no Cerrado, é autorizada, né? Então, é um desafio muito grande. Aí tem que ter uma concertação do próprio governo, mas também do setor privado, que diga, olha, eu gostaria de ter produtos que venham de áreas não desmatadas no Cerrado, porque tem uma área muito grande que dá para ser ocupada e com agricultura, inclusive, que já está desmatada, né, no Cerrado. Você não precisa de tirar a vegetação nativa para plantar soja, tem muita área ali aberta. Mas é uma questão, assim, super difícil, né, de lidar, porque também é ali onde o agro está tentando se expandir, então é ainda um tema bem conflituoso, mas com certeza o Cerrado é um bioma muito rico e talvez hoje, eu digo que logo atrás da Amazônia, talvez seja aí o bioma mais ameaçado no Brasil. Como é que você tem... Fechado. Acho que estava fechado, que a gente tem que lembrar que para o agro se desenvolver, ele precisa desse ambiente saudável. Ele precisa dos rios que nascem nessa região e que são altamente comprometidos com esse desmatamento. Então, é importante, quer dizer, a gente precisa do agronegócio, sem dúvida nenhuma, é fundamental para o país, mas precisa ser uma coisa em equilíbrio para que um não prejudique o outro. Com certeza. Mas eu acho que os setores mais progressistas do agro já percebeu isso, né? Que os setores exportadores e tudo mais, além de ser uma exigência de mercado, tem muitas empresas na Europa que não aceitam também desmatamento de cerrado, né? Faz parte das políticas dela, não aceita desmatamento nenhum. E tem também essa questão da chuva que eu falei, que é super importante, da água, né? Então, o setor mais progressista não consegue ver incompatibilidade entre conservação e o negócio. Tem alguns, talvez, que reagem um pouco mais a esse tema, mas, de fato, a gente tem que se unir, gente. Não dá para cada um pensar na sua caixinha, isso é em prol do Brasil, do mundo, enfim, é muito importante, né, essa união. Eu acho que a gente está num momento tão polarizado no Brasil, tão agressivo, né? Às vezes as pessoas são tão agressivas nas redes sociais e tudo mais, qualquer tema ambiental já é taxado, já é colocado de uma maneira pejorativa. Então, assim, acho que mais do que nunca essa agenda amazônica é uma agenda de país. É uma agenda, além de ser uma agenda internacional, uma agenda de país, não é uma agenda dos estados da Amazônia. É uma agenda que a gente que está aqui em São Paulo tem que envolver, todos os estados, tem que ter um plano. Por exemplo, quando a gente estava falando ali da bioeconomia, tem que ter um plano para desenvolver, porque como que você desenvolve isso? Com pesquisa e tecnologia, você tem que ter um plano de ciência, tecnologia de longo prazo, para você começar a coletar esses frutos em 10 anos, né? Então, tem que ter um plano para que doutores, haja mais doutores e mestres na Amazônia, uma pesquisa mais aplicada, enfim, tem uma série de coisas aí que são uma função mais estruturante de Estado mesmo. Muito bom.
Dá tempo de uma última pergunta? Por mim, tudo bem. Ela está com a sala marcadinha. Você consegue, André, mais uma? Não, consigo, eu tenho até 5h15, 5h15 não, 3h15. Tá bom. É muito bacana, né? Você trouxe toda a complexidade, né, quando a gente fala de Amazônia, né? São vários paradoxos, não é uma coisa ou a outra, é uma com a outra, né? É o e a gente vai ter que equilibrar todas as 4 Amazônias, gerando desenvolvimento para todas elas, né, num pensamento estratégico de longo prazo. E aí você falou agora um pouco de projeto de nação, que é uma coisa que o Brasil tem que ter dificuldade, né? Não só na Amazônia, mas em diversos setores. Mas pensando um pouco em tudo que a gente viu hoje e pela tua experiência, como seria um kick-off para isso, né? Qual o ponto que a gente deveria atacar primeiro dentro de um projeto de longo prazo para a gente conseguir essa tão sonhada sustentabilidade econômica para essa região? Legal, obrigada, Guilherme, pela pergunta. Eu acho que é um pouco naquela linha do que eu coloquei nas considerações finais. A primeira coisa que a gente precisa é reposicionar o Brasil internacionalmente, para que a gente consiga receber mais investimentos, e para isso a gente precisa acabar com o desmatamento. A gente não pode ter desmatamento ilegal dessa grandeza que a gente tem hoje. Então, isso é o básico, vamos dizer assim, a gente está atrasado já nessa pauta. A segunda coisa é a gente conseguir trabalhar com as áreas hoje que estão degradadas, e já tem, gente, já tem ABC, já tem financiamento, já tem política pública, já tem privado, já tem muita gente fazendo isso, que é recuperar essas áreas, colocar um pasto melhor, aumentar a produtividade do que está ali hoje posto na Amazônia. E a outra coisa que é concomitante, isso não precisa de ser uma coisa depois da outra, é esse grande potencial da bioeconomia voltada à sociobiodiversidade que tem ali. Isso aí é uma montanha de oportunidades que tem, de geração de impacto ambiental, social e econômico, né? Então, eu acho que tem aí um campo muito grande para isso. Aí precisa de um cardápio de inovação, de ciência, de tecnologia, de conectividade, né? Todas aquelas coisas que eu coloquei ali no final, né? Então, acho que talvez seriam assim os 3 grandes temas que eu colocaria. A gente, com o tempo, com a geração de mais riqueza, a gente consegue trabalhar. Hoje tem uma informalidade muito grande na Amazônia, então os municípios, não é só na Amazônia, né, gente, no Brasil, mas lá é um pouco mais. É difícil você conseguir um negócio que tenha nota fiscal. Eu sempre falo, inovação depende muito de que lugar que você está falando. Você pode ter uma inovação super disruptiva, que vai desenvolver um produto. Agora mesmo a gente vai apoiar um negócio que vai, né, um resíduo que vai virar bioplástico, não sei o quê, mas você ter nota fiscal, ter um negócio, por exemplo, comunitário que tenha nota fiscal, ou mesmo nota fiscal na Amazônia, já é inovador, porque não tem. Tem muita coisa que não tem, né? Claro que tem muita coisa que tem. E isso deixa de gerar imposto e tudo mais. Então, a gente tem que gerar mais riqueza para esses governos. E trabalhar muito na infraestrutura. Quando a gente vai nas cidades amazônicas, mesmo quando você vê na televisão tal, a infraestrutura de saneamento ambiental tal é muito precária ainda, né? Mas eu acho que é um pouco nessa ordem que eu falei, concomitante, assim, de ações que a gente tem que pegar mesmo. Muito obrigado. Acho que dá um norte, né, André, para a gente começar a pensar no assunto e entender um pouco, para poder também observar as políticas públicas e poder cobrar, né? A gente precisa ter conhecimento para poder fiscalizar aí quem a gente vota, as decisões que a gente toma, né? E essa é a nossa responsabilidade como cidadão também. Guilherme, uma coisa antes de fechar, que eu acho super legal de provocar vocês aí do Bandeirantes, é o seguinte: a gente precisa conhecer a Amazônia. Não é só ver na televisão. Eu convido a todas as pessoas, eu tenho contatos que podem programar expedições, talvez seja até feito e eu estou falando bobagem, mas expedições que os alunos podem ir, conectar com quem está lá, com jovens também que estão estudando, né? A gente fala um pouco disso aquele dia, mas a gente tem que conhecer a Amazônia, e a Amazônia é linda. Eu voltei a viajar agora, né? Tem um mês mais ou menos. É uma coisa tão impressionante que eu não vejo como o turismo não vai explodir nessa região, se tiver minimamente infraestrutura. Mas a gente tem que conhecer, tem que gastar um tempo, tem que ir, sabe? Seja de férias, seja para prospectar mesmo, e fazer, de fato,
entender que isso é parte do Brasil, né? Não é uma coisa que está lá e a gente aqui, é parte do Brasil. Então, fica a provocação, vamos levar uma turma do Band, trabalhar alguma abordagem ali de inovação, né? E a gente está à disposição aí para ajudar a pensar. Sabe que o Band apoia muito a gente, né? E o Pfeiffer, na segunda-feira, falou mais ou menos nessa linha. E a Regina Mara lembrou bem, quando a gente teve um congresso no Acre, em 2004, se eu não me engano. E foi uma coisa muito legal, porque a nossa coordenadora da época falou, não, olha, é muito caro, que a passagem é distante, né? Tem toda essa complicação, esses problemas, esses obstáculos. E foi muito legal, porque o Mauro falou, não, ele falou, gente, é a Amazônia, vai a equipe inteira. E aí ele fez questão que fosse a equipe inteira, e foi muito legal mesmo. Né? Porque a gente teve a oportunidade de estar, o teu pai tem uma que é marca, né? E aí foi muito bom, porque a gente vivenciou muito de perto isso. Depois a gente também tinha um grupo aqui que trabalhava com a parte de sustentabilidade, que levava os alunos para a Amazônia, para a Alta Floresta, e a gente fazia contato com o garimpeiro, com pecuarista, com agricultor, com madeireiro, ficava um tempo no Jungle Lodge, ali no Cristalino, também muito interessante. E que passou também para que a gente possa retomar, né, de verdade. André, eu acho que você encerra a Semana de Humanidades plantando uma semente, né? E agora você se enroscou com a gente. Você vai ter que ir presencial aqui para a gente conversar e pensar num projeto. Realmente o projeto, a gente botar isso para frente, eu acho que a gente pode contribuir, a gente pode, através da tecnologia, manter essa conexão constante. Vamos pensar avenidas aí que a gente possa percorrer e trazer esse conhecimento para todo mundo. Acho que é muito legal. Muito bom. Não, eu estou à disposição. Eu quero que um monte de empreendedores aí que saiam do Band venham empreender na Amazônia. Pode morar em São Paulo, mas empreende na Amazônia. Obrigada pelo convite, gente. Estou à disposição e parabéns para o Band de promover esse tipo de discussão, de reflexão. Isso é super importante para a gente seguir em frente aí com bons frutos. Obrigada, Andréa. Você fechou a nossa Semana de Humanidades com chave de ouro. Muito obrigada, viu? Legal, um abraço grande, Guilherme. Obrigada pelo convite. Um abração Obrigada a você, Andréa. e boa viagem aí.